Bom dia. Nós vamos conversar um pouco sobre consciência. E para isso nós pesquisamos o Dr. Hawkins, que faz relações entre supostos níveis de consciência e os efeitos que decorrem disso. Ele diz que embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico, que é 200 de consciência, 1 grau 200, tem um gráfico aqui inclusive. Ele diz que a força coletiva desses 15% tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes da população humana mundial. E devido ao fato da escala de força avançar de uma forma logarítmica, um simples avatar, digamos, no nível de consciência de 1000, ele pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade, os aspectos negativos coletivos de toda a humanidade. Acho curioso isso. Talvez desperte o desejo de estudar alguma coisa. O indivíduo que vive, que vibra, né, na energia do otimismo, da disposição de não julgar os outros, que é exatamente o nível 300 de consciência, ele irá contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas que estão calibrados níveis mais baixos de força. E um indivíduo que vive, ele vibra, né? Na verdade ele vibra. Isso tem a ver com a vibração, a vibração da consciência em relação à vibração atômica. Ele guarda a relação disso. Então, um indivíduo que vive e vibra na energia do puro amor por toda a vida, o nível 500, um Cristo, um Buda, ele irá contrabalançar a negatividade de 750 mil pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Então, portanto, o indivíduo que vive e vibra na energia da iluminação espiritual, graça, paz infinita, que é o nível 600, ele contrabalanceia a negatividade de 10 milhões de pessoas que estão nos níveis mais baixos de força de vibração. Hoje, diz ele que, o Hawkins, ele diz que aproximadamente 22 desses sábios estão vivos hoje, ao nível 600. O indivíduo que vibra na energia de graça do espírito puro, além do corpo, um mundo onde se passa acima da dualidade, acima do bem e do mal, zero de julgamento, que é o nível 700, ele balanceia a negatividade de 70 milhões de pessoas que estão, logicamente, calibrados no níveis mais baixos de força atômica. E, segundo ele, tem 10 sábios nesse nível 700. Ele descobriu que a cinesiologia poderá ser um caminho
fascinante para um desconhecido. Então ele começou a intuir o que ele chamou de campos de atração no subconsciente, que é aquele que Carl Jung chamou de arquétipos. Eles são criados pelos esforços do grupo de milhões de mentes no inconsciente coletivo e geram uma fascinação para as pessoas por causa do seu tamanho cumulativo. Arquétipos é Deus trabalhando com aquela faceta da atividade, portanto perfeito. O que mais poderia falar sobre isso? Se tem dúvidas? Calibração, né? Esse mesmo cientista montou um sistema de calibração dos níveis de consciência humana. Ele atribuiu o número 1 ao infinito como uma escala de valores de consciência. E percebeu que teria que utilizar o logaritmo dos números, em vez de números simplesmente. Porque o poder da consciência a níveis mais altos é muito vasto, se comparado com o poder da consciência a níveis mais baixos. A base 10, o número 4, não é apenas 2 vezes o número 2, o valor 2. O logaritmo de 4 é 10.000 contra o valor do logaritmo 2, que é 100. Um nível de consciência 300 não é apenas 2 vezes maior do que o nível 150, mas significa 10 elevado a 300. Ou seja, o número 1 com 300 zeros depois dele. O universo espiritual não tem tamanho porque é um só. E ele descobriu também que o nível de consciência 200 é o nível crítico. O nível crítico, ou seja, uma média global de 200 ou mais é necessário para sustentar a vida nesse planeta. Teria subido um pouco acima do nível 200. Isso representa uma outra descoberta que confirma a existência de uma mudança em curso do nosso nível de consciência. Então nós cogitamos sobre quantas pessoas de mais alto nível de consciência estariam compensando as pessoas que vivem abaixo do nível crítico de 200. Por exemplo, considere que 800 milhões de pessoas no mundo têm fome, com muitas delas vivendo num nível próximo da miséria total e completa. E a consciência, num estado de desespero, atinge apenas um nível de 50 da escala. Até mesmo a raiva, o ódio, como conhecemos, atinge um nível mais alto de frequência que a depressão profunda, que é experimentada por aqueles que vivem
sem perspectiva de esperança, praticamente sem esperança, dependendo de terceiros e assim por diante. Então, no planeta Terra, a humanidade coletiva nadando duramente através da vida para tentar manter o nosso eixo coletivo acima do nível crítico de 200. Trabalhando pelo dia em que a fome e o desespero serão erradicadas de uma vez por todas no nosso mundo. Porque servir a Deus, como vocês falam, é apenas elevar o nosso nível de consciência. Então a pergunta é: o que nós podemos fazer para ajudar? E conforme elevamos o nosso nível de consciência, nós contribuímos cada vez mais para a qualidade espiritual da mente global. Portanto, o nosso maior serviço à humanidade digo paradoxalmente, o desenvolvimento da nossa própria consciência individual. Agora, como exatamente que isso pode ajudar o mundo? Voltando à ciência moderna, os seus sistemas de valoração, numeração, juntamente com a preferência de hoje para resumos explicativos muito práticos, aqui está o resultado dos testes. O indivíduo com nível mais alto de consciência compensa o peso de muitos mesmo, indivíduos que estão abaixo do nível crítico de 200, sem o que não há possibilidade de vida nesse planeta. E abaixo desse nível 200, vamos trabalhar com essa escala, por favor. Abaixo do nível escalar 200 estão os campos de atração da vergonha, da culpa, da apatia, do medo, do desejo, da raiva, do orgulho. Bem no nível crítico de 200, vem a vergonha e a habilidade para fortalecer o ego, para retirar o indivíduo da condição de vítima, inerente às mais baixas frequências. E ao nível 300, uma pessoa elevou-se acima de muitas emoções de conflito para alcançar um certo estado de não julgamento e sentir otimismo, esperança, perspectiva. Ao nível de 300, uma pessoa dentro da mente global, ela compensa o peso de um total incrível de 90 mil pessoas que estão abaixo do nível 200. A ideia é perguntar também como é que percebe isso. Como é que percebe quem é que está abaixo do nível crítico, sem o qual não poderia haver vida nesse universo ou nesse planeta? Porque assim você vai avaliar como é importante expandir a consciência. E daí advém que num nível de 400, por exemplo, falamos que é do 1 ao infinito, e é logarítmico. Não é 2 e 2 são 4. É exponencial. Esse nível 400, aí o indivíduo alcança uma atitude um pouco mais harmoniosa, que traz aceitação, perdão, justiça. E é nesse estágio que ele ganha um raciocínio mais aperfeiçoado
que traz compreensão e significado para a vida. Esse não é um nível difícil de alcançar, mas há alguns pressupostos. Talvez um desejo mais alto, digamos, que o que normalmente se observa na sociedade em que você vive. Por exemplo, a perseguição do objetivo de um ensino superior, de uma profissão regulamentada, talvez, ele funciona no nível de 400, onde uma pessoa compensa o incrível peso de 400.000 pessoas que estão abaixo do nível 200. Então significa, inconscientemente você está sustentando 400 mil indivíduos na face da Terra. Inconscientemente. Mas quanto mais você se dedica a perceber além dos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, que é a forma com que você vive este mundo. Se tirar esses sentidos, você inexiste. Porque o prazer neste plano, eles advêm apenas da degustação, comer, cheirar, tatear, ver, ter uma visão e ouvir. Além desses 5 sentidos, não existe nada em qualquer pessoa. Quando o indivíduo consegue se esforçar para expandir a própria consciência, ele chega no nível 500. E a partir daí ele está espiritualmente consciente, ou seja, ele percebeu o que ele é. Antes disso, não adianta falar de santo, de Deus, de alma, de espírito, de anjos, da graça de Deus, porque não percebe isso. É que torna-se um costume falar disso. Então, um vício, nós aprendemos a falar isso. Quando as nossas forças falham, nós aprendemos a depender de uma força externa. Porque essa consciência espiritual, ela só nasce com a expansão da consciência a partir do nível em que se está para o nível 500. É nesse nível que o amor incondicional, o perdão incondicional, ele fica mais, são aspectos que ficam mais vivos, mais presentes, bem mais encaixados na nossa realidade. E aqui, pasmem, segundo Hawkins, essa pessoa, ela contrabalança nada menos que 750.000 pessoas que estão no nível em que não é possível vida no planeta, o nível abaixo de 200. Mas será preciso uma razão mais forte para que possamos desenvolver as nossas faculdades interiores, não exterior. Que o que vê o exterior são os sentidos físicos.
Não tem nada no exterior. Veja apenas o nível maravilhoso de serviço que cada avanço no nível de consciência traz para o nosso mundo. E tudo isso apenas por ser o que é e por aquilo em que podemos nos tornar. Antes mesmo de começar a ajudar as pessoas fisicamente, ajudemos a fazer do mundo um lugar melhor através do nosso apoio e ação direta. Esse nível de serviço é o efeito direto do nosso nível de consciência no mundo que tem sentido uma enorme fome por tanto tempo de pensamento espiritual, de energia espiritual. Todos devem fazer uso disso, porque assim está montado o esquema espiritual da criação. Todos nós caminhamos pela vida como um pacote constituído de corpo e mente. Enquanto nós todos estamos conscientes, o nível das nossas funções da consciência, que são subjetivas, variam de pessoa para pessoa. Fica evidente isso. Porque a realidade é imensamente complexa, com sistemas solares, galáxias, luas, sóis, mas também com reações químicas, partículas, bactérias, ecologia, coisas que podem ser examinadas com os nossos 5 sentidos. Então a vida está toda em torno de nós. Não interessa se grandes ou pequenos viventes. Todos nós somos uma criação. Nós estamos, de alguma forma, vivos numa galáxia que é aparentemente sem vida. A sua consciência é um dom. Ou um pouco de sorte, como você pode achar. Consciência é a sua capacidade de vigília para participar dessa vastidão de vida, em vez de apenas ficar operando internamente dentro da sua própria mente. Então, o nível de consciência é o estado em que o ser humano toma as suas decisões, diferente de emoções que são passageiras. É o equilíbrio do ser. É a harmonia do ser. Então, todos nós passamos por esses estados durante situações diferentes. Todos os dias. E em determinadas situações, nós nos comportamos de maneiras diferentes por causa de uma série de coisas. E conforme o nível do ser humano, há níveis onde ele ele toma, digamos, mais decisões na sua vida, tem assim um determinado comportamento, o que revela o seu verdadeiro nível de consciência no momento. Então esse doutor David Hawkins, ele é um médico psiquiatra espiritualista, autor de inúmeros livros. Ele identifica 3 níveis de consciência: consciência do medo, consciência moral ética e consciência espiritual. E por esses 3 níveis passam os sentimentos de vergonha, culpa, apatia, tudo aquilo que eu falei. E
Aí hoje não vou falar sobre isso. O que seria o estado de vergonha, aceitação, compaixão, prazer, razão e, finalmente, iluminação espiritual, que depende de um pressuposto, que é o desejo por espiritualidade. Então, eu diria, o indivíduo passeia nos níveis de desejo, desde os níveis mais básicos da vida, tipo abrigo, alimento, grupo, família, sexo. Depois, riqueza, onde ele acumula esse tipo de bens necessários à vida de qualquer um. E há desejos do nível médio, tipo fama, honra, poder e, finalmente, conhecimento. O indivíduo, ele passeia nessas 4 escalas. Mas é muito difícil um indivíduo nesta vida de, digamos, 80 anos para ser bem, 80, 100 anos para ser muito positivo, e pode não chegar no 5º nível. Chegar no 5º nível depende de uma série de coisas. Às vezes a dor, o sofrimento, outras vezes o desejo puro e simples de conhecer mais do que os 5 sentidos. Então, o desejo de receber prazer explode num desejo por espiritualidade, que nós chamamos impropriamente espiritualidade, mas aí além dos seus 5 sentidos. Então, esse é o pressuposto para poder desenvolver consciente e espontaneamente a própria consciência individual. Ao passo que a humanidade, a natureza em si, Tevá, a criação, o pensamento da criação, ele desenvolve, não dá salto, ele não vai para cima e também não fica passeando nessa escala de desejos, mas é mais perene, mais consistente. Então, eu tenho por mim que a humanidade chegou no nível 2 de 5 níveis de desejos. A humanidade evoluiu, ou seja, a consciência coletiva alcançou o nível 2. Mas faltam mais 2 níveis, níveis de desejos, para chegar no Marsom, numa divisa. Do lado de lá está o desejo superior, por espiritualidade, onde as suas intenções são tremendamente alteradas. Já não é mais desta intenção que vige nos níveis anteriores do desejo de receber. Então, meu convite é que estejam conosco em grupo. Há muito material, há muito sobre o que falarmos. Lá no Face, nós estamos lá, gravamos alguns convites para todos que acessam a nossa amizade. Estamos aí para trocar ideias. Ninguém tem razão aqui. Não há necessidade de razão. Então, o convite que eu faço é: batam no seu peito com o punho fechado e declarem para si mesmo que não querem ter razão, mas querem ser felizes. Muito obrigado.